Cerca de 3 bilhões de crianças nascem a cada ano no Brasil. Milhares são geradas por adolescentes e estima-se que em 62% dos casos a gestação dessas menores não é planejada. A cada 10 jovens de 15 a 19 anos grávidas, 7 são negras e 6 não estudam e nem trabalham. A situação é tão alarmante que já é considerado epidemia silenciosa. Ana Laura descobriu que estava grávida aos 14 anos. De lá para cá, ela tem se desdobrado para conciliar estudos e maternidade. Ainda é muito pesado para mim. Ela fica em tempo integral e às vezes eu tenho que deixar o meu estudo para a madrugada, quando ela estiver dormindo, que é quando eu consigo organizar tudo, colocar a matéria em dia. A estudante acredita que, para evitar que outras meninas tenham o mesmo destino, é preciso mais que informação. Eu acho que os pais poderiam dialogar mais sobre os métodos contraceptivos, porque a escola tem seu papel, eles falam sobre isso na escola, só que a maioria das vezes os adolescentes usam os métodos de maneira errada. Não é falta de conhecer eles usam de maneira errada. A cobrança em relação à prevenção costuma ser maior para as meninas. Ana Cristina é especialista em ginecologia da infância e adolescência. Para ela, a divisão de responsabilidades nesse momento é fundamental. Essa responsabilidade precisa ser dividida desde o início. Vamos dizer, um casal de namorados adolescentes que decide iniciar a vida sexual, ele deve procurar junto o médico, para eles discutirem juntos o método contraceptivo mais adequado àquela paciente. A responsabilidade cabe aos dois. É grande a variedade de métodos contraceptivos, inclusive disponíveis pelo SUS. Fabiano é gerente de atenção primária à saúde e conta que o acompanhamento de jovens é feito dentro do programa Saúde da Família. O SUS oferece regularmente métodos contraceptivos. Mais importante que falarmos somente dos métodos é dizer que é possível no SUS termos planejamento familiar, né? Então, as pessoas, ao procurarem uma unidade de saúde, a sua equipe de saúde da família, que é aquela equipe que conhece aquela pessoa, que acompanha ela ao longo do tempo, vai saber indicar qual que é o método mais adequado para aquela pessoa. No Brasil, a cada 1.000 meninas com idade entre 15 e 19 anos, 62 ficam grávidas. Esse número é maior que a média mundial, que corresponde a 44 adolescentes em cada 1.000. Hoje, tanto a Sociedade de Ginecologia quanto a Sociedade de Pediatria são unânimes em dizer que o melhor método para essas meninas são os métodos de longa duração, como o dispositivo intrauterino, o sistema intrauterino, o implante, tem também as injeções que duram mais tempo, 3 meses, são os melhores métodos, porque evita o que mais acontece com o público adolescente, que é o esquecimento. Eu acho que o maior desafio é um pouco dessa sensação de poder, assim, de que isso não vai acontecer comigo. Então, é preciso discutir isso com o adolescente. Nós temos uma outra questão que ela é um pouco cultural, assim. O adolescente de hoje, ele usa menos preservativo, usa menos camisinha do que já foi usado no passado, né? Um dos motivos que às vezes isso é colocado é porque, especialmente porque a AIDS mudou muito o seu perfil e hoje a AIDS não é uma doença que mata como matou no início da década de 80 e 90, então o uso da camisinha tem caído muito. Então é muito importante discutir com o adolescente a prevenção da gravidez, por exemplo, com o uso da pílula, mas que ela só está prevenindo a gravidez, não está prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis e por isso o uso da camisinha deveria ser para todos também. O governo federal tem defendido políticas para estimular jovens a deixarem de fazer sexo na tentativa de reduzir os casos de gravidez na adolescência. Mas para esta sexóloga, o que funciona mesmo é o diálogo. Tem que educar, tem que falar sobre os preservativos, sobre os contraceptivos, a favor de uma vida plena, uma vida saudável. Eu acredito e apoio as escolas reafirmarem, falarem dos preservativos. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que a desigualdade social é reforçada pelo lugar onde a pessoa mora. Quanto mais longe dos centros, menos acesso existe a oportunidades de trabalho, saúde e educação.
Juliana mora na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela trabalha na zona sul, a 2h30 de viagem de casa. É difícil a Zona Oeste e outras áreas periféricas, digamos assim, terem boas oportunidades de trabalho. Então, a gente acaba sendo refém das oportunidades que estão longe da nossa casa, né? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um relatório inédito sobre desigualdades na acessibilidade ao trabalho, serviços de saúde e de educação no país. O estudo aponta que as atividades estão concentradas principalmente nos centros urbanos. As regiões de periferia são marcadas pelo que o IPEA chama de desertos de oportunidades. Ou seja, para ter acesso a emprego e serviços, muitas vezes é necessário grandes deslocamentos. Além da questão geográfica, a população de baixa renda e negra tem menos oportunidades do que os brancos de alta renda. O estudo previu deslocamentos em transporte público, de bicicleta e a pé. São Paulo é a cidade mais desigual quando se trata de acesso a emprego a pé. Pobres gastam 9 vezes mais tempo do que os ricos. Maceió, entre as cidades analisadas, tem índice menor de 1,7. Ainda assim, isso significa que os mais pobres demoram quase o dobro do tempo que os ricos para chegar ao trabalho. As pessoas que mais dependem e precisam do sistema de transporte público são as pessoas que têm o menor acesso às oportunidades de educação, saúde e empregos pelo transporte público. As regiões periféricas que têm pessoas de baixa renda são justamente as pessoas que têm uma menor oferta e conectividade das redes de transporte. O estudo mostra como a política de desenvolvimento urbano impacta o acesso aos serviços. De acordo com o pesquisador do IPEA, os dados podem ajudar na criação de políticas públicas para reduzir a desigualdade. É extremamente saudável para as cidades distribuir melhor o desenvolvimento econômico, as atividades e serviços ao longo dos corredores de transportes, de maneira a diminuir um pouco a pressão sobre o centro das cidades e, com isso, diminuir, inclusive, a desigualdade de acesso a oportunidades. Vamos agora falar de economia. Você leva o seu filho ao supermercado, você mostra a ele quanto as coisas custam e estimula a poupança? Ensinar esses conceitos desde cedo é muito importante para a formação das crianças. A partir deste ano, a disciplina Educação Financeira é obrigatória nos ensinos infantil e fundamental nas escolas de todo o país. Aprendendo em casa e em sala de aula, as crianças podem ajudar a família a organizar melhor as contas. E esse é o assunto da 4ª reportagem da série Cuidando do Seu Bolso. Eles sabem o que querem e querem muitas coisas. Brinquedos, roupas, eletrônicos, guloseimas no supermercado. Para os pais, fica a difícil tarefa de ensinar o valor do dinheiro e resistir aos apelos tão insistentes. Se eu juntar esse perfil de dizer sempre sim para os meus filhos e não criar uma consciência de maturidade financeira neles, eu, na verdade, como pai, eu vou estar criando no futuro um adulto altamente endividado e provavelmente eu vou estar lidando com adultos mimados, que são aqueles adultos atuais que não trabalham, não estudam, não ajudam em casa e os pais bancam tudo. Os dados mostram que, na prática, o comportamento dos pais tem sido exatamente esse. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 9 em cada 10 pais são influenciados pelos filhos na hora de fazer compras no supermercado. 70% admitem que gastam mais quando estão com as crianças. O poder dos pequenos é tão grande que 70% dos pais assumem que dão mais importância às marcas usadas pelos filhos do que as que compram para si. Mas é verdade que os filhos podem colaborar para aumentar o endividamento das famílias? Também é fato que o caminho pode ser feito no sentido inverso. Quem trabalha com educação de crianças e adolescentes aposta que eles podem ser a chave para ensinar sobre consumo consciente e controle financeiro para pais que não sabem lidar com dinheiro. Foi isso que esse professor de matemática de uma escola pública de Brasília observou quando começou um projeto de educação financeira com os alunos do ensino médio. Esse longo prazo é o que mais, vamos dizer assim, o que mais vai influenciar é a ideia dentro da família. Porque se ele vê que o filho está tentando economizar nesses pontos que sejam mais simples, o pai, a mãe ou o provedor da família começa, poxa, eu posso economizar ali, eu posso economizar aqui.
E aí também, com esse dinheiro, se a família conseguir poupar, ele pode aplicar essa poupança em outro tipo de situação, pagar uma conta atrasada, guardar um dinheiro. Então ele começa a ver que isso dá frutos. Quando o Banco Central estava trabalhando no desenho desse projeto de educação financeira, a gente visitou outras iniciativas de educação financeira que existem nas escolas do país, e a gente ouviu muito depoimento de crianças que aprenderam isso na escola e voltavam para casa e iam fazer com o pai o orçamento familiar, entendeu? Botavam o que o pai ganha, o que o pai gasta, entendeu? E às vezes a compra do pão, que o pai comprava todo dia 5, 6 pães, e aquele pão estragava, ao final, se a criança fazia a conta e passava a comprar 2 pães que dava para a família, ou 3, o que for, a economia ao final do mês era algo que eles não imaginavam. A Mônica percebeu que para conseguir mudar o próprio comportamento em relação ao dinheiro, teria que fazer uma revolução dentro de casa. Tudo o que aprendeu ao contratar um consultor financeiro passou para os filhos, começando pelo hábito de anotar cada compra. Foi um furacão, Mônica. Porque ela chegou e ela falou assim, vocês vão pegar os seus caderninhos e vão fazer. Vocês vão fazer vão anotar, mesmo que não seja nada, fosse uma compra num pão. Ela fala pra mim, tipo, ver o que entrou, o que saiu, pra mim anotar e pra mim ter minhas metas. E os novos hábitos não valem só para os mais velhos, não. Quando o Miguel, de 11 anos, quis comprar uma guitarra, precisou encontrar uma forma de juntar o valor além da mesada. Minha mãe fez um monte de doce de goiaba, aí eu saí pela rua tocando a campanha e vendendo. A maior renda foi dele. A maior parte foi dele? Foi dele. Doces vendidos, o dinheiro ainda não dava. Miguel aprendeu então a nova lição: pechinchar. A gente já tinha feito um negócio, tanto que ele conseguia fazer promoção pra mim. Aí eu falei, ou eu levo, ou ninguém ganha aqui. Aí ele falou, tá, leva. Com aquela cara. A importância é que no não já tem uma educação. Eu já estou colocando limites para essa criança e passando para ela a ideia de que se você não consumir hoje, no presente, você vai consumir no futuro com muito mais alegria, com muito mais felicidade, vai degustar melhor e vai valorizar mais. Então, eu preciso educar o meu filho desde o começo. E para ajudar nessa educação, anote algumas dicas. Se for dar mesada, comece dividindo o valor e entregando por semana. Depois, a cada 15 dias e só quando ele já tiver mais maturidade, dê mensalmente. Não associe a mesada a punições como retirar o pagamento se ele for mal na escola. Isso pode criar uma relação ruim com o dinheiro. Estimule seu filho a poupar. Defina uma parte da mesada para planos de curto, médio e longo prazo, inclusive valores que forem dados por parentes. Para crianças, curto prazo são 3 meses, médio 6 meses e longo prazo é 1 ano. Para adolescentes, curto prazo são 6 meses, médio 1 ano e longo 1 ano e meio. E mesmo que a poupança seja feita no banco, não esqueça de incentivar o uso do bom e velho cofrinho, já que as crianças aprendem observando o acumular das moedas, que depois serão trocadas por produtos. Na casa da Mônica, cada um tem o seu.